Outros segredos? Eu quero falar da família Bolsonaro. Se tu me permitir tocar nesse assunto também. Eu não gosto que fala da família deles. A menos que seja verdade. Tá bom. Então, a gente convidou uma pessoa aqui que vai fazer isso. A gente vai falar com a Juliana Dalpivo hoje. Obrigado, Juliana. Bom, obrigada demais pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E pode ter certeza que a gente só vai falar de fato, de realidade. A Terra não é plana, entendeu? Ela é redonda, então é nessa linha, sabe? A gente vai falar do que vocês quiserem falar, mas sempre com apuração precisa. Eu sou repórter, né? Então nem vou me arriscar aqui. Se tiver alguma pergunta que vocês me fizerem que eu não souber responder, que eu não tiver informação, o que eu vou ter que te dizer é isso. Olha, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não apurei. Eu só falaremos a verdade. É o papel principal do repórter trazer somente fatos? Ou ele pode trazer hipóteses para ajudar a galera a entender o que acontece? Eu acho que, assim, reportagens são produzidas com base a fatos. É isso. A gente trabalha com documento, com fonte. Aí tem em off, que é a fonte que fica, às vezes, protegida. E, no geral, o ideal é você ter poucas fontes sigilosas. O ideal é você ter uma pluralidade de fontes, várias fontes, e seja fontes de informação que seja documento, que sejam pessoas. Algumas sigilosas. Aqui, quando a gente for falar de ditadura, a gente vai ter que falar de uma fonte sigilosa, mas tem um motivo. Só que a gente sempre trabalha no bom jornalismo, no jornalismo investigativo, para ter um mínimo de fontes sigilosas. Tem que ter uma justificativa. Não é, eu quero sigilo, entendeu? Você pode até conversar. Muitas vezes, sabe o que eu faço? Não é uma entrevista. Eu converso. Eu sento para conversar. Pessoas me procuram e dizem, tem uma coisa que eu quero te contar. Tudo bem, aí você faz um combinado, né? Que isso aqui é só uma conversa, não é uma entrevista, não vou fazer reportagem. Até porque se a pessoa me vem com uma denúncia muito grave, sem absolutamente nada para comprovar o que ela tá falando, eu vou precisar conferir se aquilo realmente pode ser uma matéria. Porque eu já escutei as histórias mais mirabolantes possíveis e algumas eram totalmente mentirosas. Então, muitas vezes, você fica horas e horas, dias e dias, inclusive, conferindo e checando um dado para descobrir que aquilo não era da maneira como você recebeu. Às vezes, vira, né? As matérias acontecem e tal. Mas, assim, o trabalho do repórter começa, basicamente, qualquer investigação, por checar dados. Tem que checar, não dá para simplesmente acreditar no que dizem. Senão, você tá espalhando boato, rumor. Você não tá fazendo... Eu preciso chegar e te dizer, olha, o dia tem 24 horas. Por quê, né? E aí você explica isso. Então, quando você pergunta se hipótese pode, você pode até dar as versões. Quer dizer, o que eu tenho aqui sobre esse documento diz que X, a pessoa diz Y, o fulano diz Z. Então, você conta o que as pessoas dizem, né? Mas você não... Eu não posso só lançar hipóteses. E eu acho que o Robertinho perguntou isso porque muito é falado na mídia brasileira hoje que tem muita reportagem sem checagem de fatos no Brasil. Sem, hoje, né? E até... exatamente. Não me lembro quem falou, acho que ontem, de uma situação que aconteceu. Falou, não, isso aí tem essa hipótese. Do filme. A do filme. Isso aí foi uma matéria que saiu, o fulano falou, jogou essa matéria aí e tal. Financiou o filme do Lula. Tipo assim, não tem nada, mas enfim, foi uma matéria, me parece que de um meio até grande de comunicação, e aí sim, vira uma bagunça. Eu quero até acrescentar, meios de imprensa também falaram que trocaram o delegado da Polícia Federal na investigação do INSS por conta do filho do Lula. Isso também saiu na mídia. Isso. E a gente teve convidados aqui que falou assim, não, calma lá, não é. Isso é mentira, isso é fake news. Mas a gente viu isso num meio de imprensa no Brasil falando isso. Fica difícil sem saber especificamente do caso. Não é nem do caso, mas de qual matéria, qual pessoa. Então, assim, tudo no que eu trabalhei, eu prometo pra você que eu vou esclarecer tudo que eu souber, entendeu? Agora, o que acontece, eu acho que é o que tá relacionado... Tem dois movimentos. Quando você fala que a imprensa... publica muita coisa. Eu acho que, na verdade, o problema está nas redes sociais. Muitas vezes, a gente tem distorção
de informação na rede social. Um veículo, sei lá, o ICL, a Folha, os jornais, enfim, publicam uma reportagem. Aí alguém vai lá, faz um print, grava um negócio, passa pra frente, dizendo algumas coisas que não estão na matéria. E aí aquilo vira, assim, uma bolha, tipo, sabe, uma bola de neve. Vai passando à frente. Então, eu já vi isso com matérias minhas. As pessoas pegam a minha matéria e aí começam a falar coisas que não estão escritas na matéria. Porque elas querem, enfim, amplificar, às vezes, uma informação que tá ali, mas exageram. Então, tem que ter um cuidado na hora da gente olhar o que a pessoa tá passando, da onde veio. As pessoas hoje, quando acessam informação por rede social, pelo Instagram, pelo X, TikTok, precisam estar atentas a saber da onde veio aquilo, assim. Mas vamos devagar aí que a gente vai... Quando a gente entrar nas minúcias de cada caso, fica mais fácil explicar o que é fato, o que é mentira, o que não é Mas real. todos os meios de comunicação hoje, todas as... Sei lá, o ICL, o Metrópole, a Folha, Revista Oeste, todos são confiáveis? Temos ótimos jornalistas em todos os veículos de comunicação no Brasil, que fazem jornalismo. Tem uns aí que se apresentam fazendo jornalismo, não fazem jornalismo, né? Mas... tem ótimos repórteres fazendo várias boas matérias em todos os veículos de comunicação. Quando você fala confiável, eu confio quando eu leio a reportagem e eu entendo o que está... Eu não acredito no veículo X ou Y só porque é o veículo tal. Eu leio a matéria, eu me informo, então eu crio um senso crítico. Quer dizer, eu não acredito naquele veículo só porque é aquele veículo. Eu acredito na reportagem porque me foi apresentado, dado informação, e aí eu vou entender, tá, isso aqui veio do IBGE, isso aqui estava no Supremo Tribunal Federal, isso aqui se refere àquele documento. Ok, eu não acredito por acreditar, eu acredito na informação que está colocada, entendeu? É diferente. Então, nesse sentido que eu quero dizer, temos ótimos repórteres em todos os veículos de comunicação no Brasil, que fazem várias ótimas matérias. A imprensa erra também, porque todo mundo é humano. Acontece, erros acontecem. Só que aí tem uma outra... A gente trabalha para não errar. Você trabalha para nunca cometer nenhum erro. Mas, infelizmente, às vezes acontece. Sabe? Porque alguma coisa falha, pela pressa. Então, o jornalismo profissional tem qual compromisso? Corrigir a informação. Você corrige. Não, olha só, eu errei. Assim, corrigir a informação dói, porque você não quer errar. Mas é o correto a ser feito. E eu, sinceramente, não sofro por ter que corrigir algum erro de informação. Uhum. É preciso fazer. Porque é preciso que as pessoas saibam o que é certo e o que é errado. Então, eu valorizo, inclusive, jornalistas que tenham coragem de fazer o que tem que ser feito, que é, se acontecer algum erro, assumir o erro, corrigir o erro, e segue o baile. A gente vai fazer outras matérias. A cada 30, 50, 100 matérias que você fizer, você cometeu um erro, sabe? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Você acredita que uma grande parte dos brasileiros também, eles não consomem a matéria inteira? Acredito não, eu sei. Isso é um dado. Compartilha o título, é isso. Eu já trabalhei em vários veículos de comunicação, eu trabalhei nos 3 grandes jornais, trabalhei na Folha, no Globo, no Estadão, fui repórter especial do Globo, fui colunista do UOL, agora estou no ICL, também trabalho com o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. E isso é um dado que eu posso te dizer de absolutamente todos os lugares onde eu trabalhei. A gente tem dado estatístico interno que mostra que a imensa maioria das pessoas, em quase todas as matérias, não lê muito mais do que um parágrafo, dois, entendeu? Caramba. Só que isso é um movimento também, que acho que é importante entender, que é o que a gente chama de hard news, né? O noticiário quente. Então, o noticiário dia a dia. Operação Polícia Federal, estão prendendo não sei quem, prenderam o Vorcaro, prenderam... Então, sobretudo é nisso que as pessoas leem muito o título e leem o primeiro parágrafo. Quando a gente olha para grandes reportagens, matérias de texto bem elaboradas, bem escritas, pensadas para serem reportagens de texto, as pessoas param para ler. Eu já escrevi matérias de, sei lá, que seria em Word, umas 10, 12 páginas, e que as pessoas leram bastante, leram, sei lá, 80%, chegaram até os parágrafos finais. Eu sei porque na estatística a gente vê, ou mesmo ficaram 5, 6 minutos ali lendo. Legal. A gente viu isso, mas eram textos muito bem feitos. Então, as pessoas vão ler um texto bom
pensado para tal. Ela só não tem tempo de fazer isso todo dia. Então, é o nosso trabalho, enquanto profissional, hoje em dia, além de fazer todo o trabalho de checagem, verificação, precisão, é também pensar a melhor maneira de contar uma história. Por isso, já entrando um pouco aqui no assunto, que quando a gente começou esse projeto Bandidos de Farda, a gente pensou não só na investigação que a gente ia fazer, ou seja, descobrir os dados para além dos documentos que a gente teve acesso, mas como é que a gente conta essa história? A gente conta ela em vídeo, a gente faz um podcast, a gente apresenta ela em texto, que o que eu queria, além de fazer um bom trabalho, uma ótima investigação, eu queria que qualquer pessoa que tivesse algum interesse nessa história acessasse ela. Se ela quer consumir por vídeo, ela vê aqui. Se ela quer consumir por texto, ela consome lá. Se ela quer ler só uma das matérias da série, se ela quer ler todas, se ela quer consultar de novo depois. Então, a gente fez um esforço muito grande dentro do ICL para pensar as diferentes maneiras de apresentar essa história da melhor maneira possível para que qualquer pessoa, um estudante, uma pessoa, enfim, um trabalhador indo para o trabalho, pudesse ler no celular. Então, a gente também pensou, né, como que seria essa apresentação pelo celular, para que aquilo chegasse da melhor maneira possível. O que é o tema, Bandidos? O Bandidos de Farda é o nosso projeto, que é baseado na investigação que nós fizemos, depois que tivemos acesso ao arquivo secreto do Coronel Ciro Guedes Etigoyen. Quem é o Coronel Ciro Guedes Etigoyen? Para a gente botar todo mundo aqui do podcast na mesma página, né? Talvez as pessoas lembrem desse sobrenome Etigoyen por causa de um ministro do Temer, que é o Sérgio Etigoyen, o general Sérgio Etigoyen, que ficou conhecido nos últimos anos. Ele foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo do Temer e é um general relativamente conhecido. Ele é sobrinho do Ciro, do meu arquivo. E o que acontece? O coronel Ciro Etigoyen era um dos homens de confiança do presidente Médici, presidente ditador, né? Presidente no período da ditadura, no pior momento da ditadura, o momento mais violento. Então, ele esteve como chefe da contra-informação no gabinete do ministro do Exército entre 69 e 74, que é quando tem a maior quantidade de mortos, desaparecidos. E o arquivo, guardou até morrer, ele morreu em 2012, mas ficou guardado com um outro militar, e aí depois ficou com uma pessoa que eu não posso dizer quem é, aí entra o sigilo, e já falaremos mais disso. Mas essa pessoa fez uma doação desse arquivo para o advogado, uma parte dele, uma grande parte, para o arquivo do advogado Felipe Santa Cruz. E aí essa pessoa entrou em contato com o Edu Moreira, lá do ICL, pedindo para que a gente fizesse essa investigação, acessasse esses documentos com exclusividade para a produção de uma reportagem investigativa. E aí eu fui chamada nisso, passei a olhar esses documentos, passei a entrar em contato com essa fonte, e essa fonte, inclusive, encontrou outros documentos depois, a meu pedido, né? No processo que eu estava fazendo para checar a veracidade, a integridade desses documentos. E que documentos são esses? São vários documentos sigilosos do Gabinete de Segurança, do Gabinete do Ministro do Exército, na ditadura, no pior da ditadura. Falam de ações com morte, tinha ali um arquivo meio como se fosse um inquérito de corregedoria interna, porque um soldado denunciou que em meio a essas operações que eles faziam naquela época para sequestrar pessoas, porque eles não prendiam de maneira formal as pessoas, né? Eles não chegavam com mandado de prisão e tô te prendendo e vou te levar para eles pegavam as pessoas no meio da rua, levavam para um centro clandestino, às vezes para o DOI-CODE, que era um quartel lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não era exatamente num quartel, era num prédio onde hoje funciona uma delegacia, mas nesses espaços que eram quartéis. Mas muitas vezes eles também levavam para centros clandestinos, casas que eles tomaram e transformaram em prisões clandestinas. Os militares criaram uma estrutura clandestina para prender, torturar e desaparecer pessoas. E esses documentos falam desse período, falam desses sequestros. Tem até um caderno de contabilidade, onde você vê assim, os gastos com operações que geraram inúmeros assassinatos.
Tem pagamentos para agentes infiltrados, pagamentos para agentes que atuaram, inclusive, para dar golpe de Estado no Chile. Eita. E, assim, um dos documentos mais importantes que tem nesse arquivo é um manual que foi feito por 4 militares brasileiros depois que eles foram fazer um estágio de interrogatório a convite do governo inglês na Inglaterra. Isso está escrito. Isso é feito em dezembro de 1970. Eles passam cerca de 15 dias os 2 primeiros que vão, um deles é o Ciro Tigoni, e depois os outros 2 vão em fevereiro, passar mais cerca de 2, 3 semanas. E nesse curso é ensinado técnicas de tortura e a construção de centros clandestinos para torturar pessoas, para obter informações. E 1 mês e pouco depois que o Ciro vai fazer esse curso na Inglaterra, a convite do governo inglês, está escrito assim na apostila, ele cria a Casa da Morte de Petrópolis, que é como ficou conhecido esse lugar, que é um centro clandestino de tortura, que funcionou em 1971, não se sabe exatamente até quando, mas em 1971 funcionou, ao longo do ano de 1971, e onde estima-se que pelo menos 20 pessoas tenham sido assassinadas. Então, a Inglaterra, de algum jeito, contribuiu, inspirou, ensinou técnicas para que a ditadura militar brasileira criasse centros clandestinos para assassinar pessoas, assim, de uma gravidade absurda. Isso tudo com registros, fotos. Esse arquivo que você tem traz detalhes, por exemplo, da Casa da Morte. Traz detalhes. Eu não sei se o que você está me perguntando é se os assassinatos estão registrados em fotos e tudo. Sei lá, aparelho de tortura, né? O que a gente tem, a Casa da Morte, para quem está acompanhando a gente aqui, e talvez nunca tenha ouvido falar dessa história, eu que estou há 15 anos estudando isso, acho que é importante lembrar, porque são muitas as histórias, as pessoas às vezes esquecem. A Casa da Morte é conhecida porque uma única pessoa sobreviveu, uma mulher chamada Inês Etienne Romeu, que era dirigente da Vanguarda Popular Revolucionária, e ela ficou 3 meses sendo torturada lá dentro e guardou vários detalhes na memória dela, porque realmente ela é uma pessoa... Ela faleceu em 2015, mas ela era uma pessoa, assim, brilhante. Porque você passar 3 meses em condições, assim, impossíveis, sendo violentada de todas as maneiras possíveis, e ainda assim conseguir lembrar das pessoas que estavam ali, descrever a casa internamente, e o número de telefone da casa, ela lembrou. E aí isso aconteceu entre maio e agosto de 71, e aí depois ela passou ainda 10 anos presa, antes de poder fazer a denúncia que ela faz em 1981. E desde então, tudo o que veio de investigação ao longo dos anos só comprovou o que ela disse. Inclusive, os documentos que estão no arquivo do Coronel Ciro se somam a toda a denúncia que ela já tinha feito. Então, quando você pergunta se tem... É que é uma história que já tem produção de prova e de documentação desde 1981. Então, já temos depoimentos, documentos. Esses documentos que vieram do Coronel Ciro agora, eles são extremamente importantes. É o maior vazamento de dados da ditadura em décadas. Mas a gente só sabe que eles são tão importantes assim porque isso se soma a um conhecimento que já existia. Então, tem o depoimento da Inês, preciso, checado. Ela foi lá na casa, meteu o dedo na cara do alemão que chamava Mário Loders, que tinha entregado a casa para os militares fazerem um centro clandestino, reconheceu ele, botou o dedo lá na cara dele, falou, olha, eu tive aqui, fiquei presa, lembro do senhor, não sei o quê. Denunciou um médico que também estava nesse esquema, reconheceu, ele admitiu. Depois surgiram outros militares ao longo dos anos que foram admitindo a história, dizendo, sim, aquela casa funcionava desse jeito. O Coronel Paulo Malhães, que deu depoimento para a Comissão Nacional da Verdade em 2014, também admitiu, eu que organizei aquele lugar, e corroborando todos os dados do que a Inês tinha denunciado. Então, existem milhares de provas sobre o uso daquela casa como um centro clandestino de tortura. Os documentos do Coronel Ciro só colaboram ainda mais para a gente entender esse lugar. Mas eu acho que talvez uma das principais... Tem muitas histórias importantes. Algumas das mais importantes são compreender o papel da Inglaterra ajudando
a ditadura brasileira. A gente entrevistou alguns historiadores, inclusive, que estudam esse tema. E eles falaram isso, que é o documento mais importante já encontrado sobre essa colaboração da Inglaterra com a ditadura brasileira. E esse inquérito também que fala... Eu não sei, vocês já devem ter recebido aqui, militares, isso a gente falou da ditadura. Tem uma coisa que geralmente falam sobre a ditadura, que é dizer que foi uma guerra dos dois lados, né? Que os militares não enfrentaram ninguém que estava com florzinha na mão, né? Que não tinha nenhum inocente ali. E isso não é verdade. E os próprios, assim, por várias... A gente pode mostrar que isso é mentira de diferentes formas, mas no arquivo do Coronel Ciro, que a gente contou, inclusive no documentário, tem um inquérito que é, assim, chocante. Um sargento chamado Israel Sturne prestou um depoimento pro Coronel Ciro dentro do gabinete do ministro do Exército, lá em fevereiro de 70, relatando o seguinte, que pouco antes, em dezembro de 69, ele tinha participado de uma operação de prisão de guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional, que é o grupo que era do Marighella. E durante essa prisão dessas pessoas, numa casa na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, ele tinha presenciado os colegas de farda, os colegas do Centro de Informações do Exército, fazendo o quê? Roubando coisas dentro da casa, móveis, cadeira, mesa, estante, brinquedo de criança, dinheiro, o que eles achassem que era interessante para eles. Seja para levar para casa, seja para levar para as unidades do Exército, e até, acreditem se você quiser, porque é ele que contou, tá escrito lá assim... que eles levavam alguns desses móveis e objetos para um apartamento que eles tinham no centro do Rio, que era usado para encontros sexuais com mulheres, ou seja, para receber amantes. Assim está escrito no documento do Coronel Ciro, denunciado por um sargento. E, além disso, nesse dia, como se fosse pouco tudo isso que eu estou contando para você, né? Mas a pior parte, a parte mais monstruosa, eles... pegaram a mulher que alugava os quartos simplesmente para os guerrilheiros da ALN, ou seja, ela não era da ALN, sequer era da ALN, e sequestraram ela por 3 dias e estupraram ela. E o sargento denuncia dizendo que, do ponto de vista humano, foi uma das coisas que mais chocou ele. Foi isso. Quem disse isso foi o sargento Israel Sturne. É isso. Não sou eu que estou dizendo. É ele que falou que ficou chocado do ponto de vista humano com isso. E aí, talvez já tenham passado pessoas aqui que meteram aquele papo de tradição, família e propriedade, né? Porque esse povo adora... é a moralidade. São muito morais. Porque religião, igreja. Usam o nome de Deus em vão o tempo inteiro, né? Sequestraram o embaixador, tava roubando banco. Querem atacar... Não, mas não é só isso. É sobre eles também. Que aí, quando vocês quiserem falar de Bolsonaro, a gente pode falar também. Mas eles falam da vida deles próprios e mentindo pra caramba. E, ao mesmo tempo, também querem pregar isso pras pessoas. Como se nem eles vivem dessa forma. Sim. E é uma hipocrisia imensa. Então, do ponto de vista da ditadura, eu acho que o que esse arquivo mostra, e por isso a gente chamou de bandidos de farda esse projeto, é porque como é que a gente chama quem rouba e quem estupra? Bandido, monstro, enfim. Isso. É bandido. É isso. É isso. Então, é isso que eles eram. Bandidos. Essas pessoas eram bandidos, porque eles cometiam um crime, dizendo que estavam combatendo o comunismo. Dizendo. Na verdade, não, estavam roubando, estavam matando, estavam estuprando. E sendo pagos pelo Estado brasileiro. Recebendo dinheiro. Inclusive, até hoje recebem, porque é isso, um monte de pensão. Você chegou a entender se isso era um projeto de todo o Exército ou se eram algumas... Não sei como que a gente classifica o Exército de forma assim. Eram alguns pelotões, alguns grupos que tinham essas ações. Entendendo que, por exemplo, no Rio de Janeiro tinha uma sede, em Petrópolis, e não sei se em Minas tinha. E tinham divisões. Uhum. Essas divisões existiam em todo o Brasil ou eram ações específicas de alguns quartéis? Excelente pergunta.
essa que você me faz. Era uma política de Estado. Acontecia pelo Brasil todo, em todos os quartéis, em todas as delegacias. Prender, torturar, matar, inclusive violência sexual, aconteceu por todo o país, em quase todas as unidades militares. E era uma política de Estado. Quando eu tô te contando do Coronel Ciro, eu tô te falando de uma das pessoas que era da maior confiança até do próprio presidente ditador na época, Médici. Ele servia diretamente ao presidente da República. Ele era um dos principais homens de confiança. Eles ganharam gratificações, dinheiro e a maior honraria do Exército, que é a Medalha do Pacificador com Palma. E ganharam nessa época por causa desse trabalho. Então, era uma política de Estado. E, inclusive, importante, porque daí me permite contar isso aqui para sua audiência. O governo americano liberou alguns documentos em 2018, já faz um tempinho, e um dos documentos extremamente importantes que vieram, e se somam a isso aqui, tudo que eu tô falando, é um telegrama, em 1974, que os americanos fizeram, contando sobre uma reunião entre o Geisel, o presidente ditador que vem depois do Médici, que é o Ernesto Geisel, e é uma reunião do Geisel com o Figueiredo, que é o presidente que vem depois, e os chefes do Centro de Informações do Exército. Nessa reunião, eles discutem que tem que continuar uma política de extermínio, de desaparecimento de pessoas que já tinha exterminado cerca de 130, 140 pessoas. Tá escrito assim. Isso vai... Vamos pensar. Começa antes de Médici um pouco e vai até o Figueiredo. Não, ele relata como se fosse no período do Médici mesmo, mas... tá. Depois teve uma diminuição da ação. Depois, só que progressivamente, em algum momento ali, eles resolvem diminuir. Mas nessa reunião, que é o que está relatado ali no telegrama da CIA, eles discutem, debatem, manter uma política de Estado de extermínio. É isso que está escrito nesse documento. Então... era uma ordem. E uma outra coisa, que acho que também é importante nisso que você está me perguntando sobre essa situação. Eles pagavam dinheiro alto para cursos e treinamentos desses militares, para que eles aprendessem a tortura como uma técnica. Não é assim, faz de qualquer jeito. Tinha aula para isso. Tinha curso, tinha técnica, tinha instrutor, tinha professor. Então, assim, é monstruoso. E diziam para outros países fazer isso. Para Inglaterra, a CIA foram para a Escola das Américas. Chegou a ter entendimento se a CIA também participava nesses treinamentos? Claro, com certeza. Isso é amplamente conhecido. Os Estados Unidos financiaram a Escola das Américas, que ficava no Panamá. Muitos militares brasileiros foram lá. Também teve treinamento na Argélia. Teve treinamento em alguns países. E não só militares brasileiros. Vários outros militares latino-americanos também foram de outros países. Porque a gente estava falando de um período que era a Guerra Fria, né? Então, os americanos que trabalharam para derrubar todos os governos que eram contrários a eles nos anos 60, 70. Então, você vai ter ditadura, a primeira no Brasil, mas os americanos não queriam outra Cuba. Então, vai ter ditadura no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Então, é um momento, a gente vive um momento que vários países passam por isso. E vários vão treinar, fazer curso, né, nessas escolas em diferentes lugares. Uma delas é a Escola das Américas, mas é curioso porque a Inglaterra passava um pouco despercebida nessa história, né? E o objetivo da Inglaterra era o mesmo dos Estados Unidos. O mesmo. Nesses documentos a gente fica com a nítida impressão. Inclusive, essa outra coisa que eu fiquei bastante impressionada quando eu estava lendo esse relatório. O Coronel Ciro escreve que os ingleses tinham conhecimento da tortura no Brasil e não tinham crítica, tinham compreensão. Eles compreendiam que os militares brasileiros faziam isso. E o curso que eles deram foi para aprimorar a técnica, para que os brasileiros pudessem continuar fazendo aquilo de maneira mais discreta. A ideia era tentar obter informação torturando as pessoas, deixando menos marcas. É um pouco essa a lógica de parte desse curso. Juliana, e o objetivo era deter o avanço do comunismo
Ou você acha que isso era um pretexto para você controlar território, para você saquear riquezas daquele país? Sem dúvida, é a segunda hipótese que você está trazendo. Ele combater o comunismo tem a ver com... Porque eles queriam manter uma influência sobre os nossos países, né? Eles não queriam que a União Soviética, na época, tivesse a força dentro dos nossos países. Eles queriam que o Brasil e os demais orbitassem e entregassem tudo que eles queriam para os Estados Unidos, não para a União Soviética. O mundo estava dividido entre as duas potências por influência, né? A União Soviética queria crescer a influência sobre alguns países, e os Estados Unidos queriam sobre outros. E aí, a ideia era, né, a política do porrete ali, manter uma influência dos Estados Unidos sobre os países da América Latina. E nesses documentos tinha uma orientação de como faria o trabalho dentro de universidades brasileiras, dentro desses DCE? Então, esses documentos, para vocês entenderem assim, são documentos internos, né, que eles registram o trabalho deles, como eles faziam o trabalho deles. Tinham relatórios de vigilância e monitoramento de estudantes, advogados. Então, tem avaliações de que tinha que endurecer determinados... Então, até o presidente Lula, por exemplo, é monitorado, vigiado. Tem relatórios em que mostra-se que eles monitoraram a viagem do Lula, quando o Lula estava crescendo como líder sindical no ABC. Quando o Lula foi para os Estados Unidos? Não. Tô falando do final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, o Lula, sindicalista ainda. Quando ele estava surgindo como sindicalista, crescendo como sindicalista. Então, eles fazem relatórios de vigilância para o Exército para dizer, de algum jeito, que o Lula era um problema. Ó, esse negócio aí tá crescendo. Esse negócio aqui é um perigo pra gente. Pode atrapalhar, entendeu? Então, eles... É um agente secreto ali, são agentes secretos. O que o Centro de Informações do Exército fazia era produzir relatórios para prender pessoas e acabar com os grupos de luta armada e de oposição, não só os de luta armada, mas de oposição de um modo geral, porque também prenderam pessoas que não eram de integrantes de grupos de luta armada. Mas o que eles queriam era acabar com qualquer oposição possível e manter uma vigilância permanente sobre qualquer pessoa que eles achassem que era um adversário do regime. Você chegou a ver como que era a sua participação nessa época? Da mídia? Eu não era nascida ainda, nessa época. Eu nessa época não fui... Mas eu falo, como que era o trabalho dos repórteres nessa época, né? Porque tinha censura, né? Tinha censura. Eles toliam, porque o que eu imaginei era que eles tinham... Como você falou assim, como tinham cursos preparando as pessoas para que tivessem menos, vamos pensar assim, provas, né, das torturas, por exemplo, que eles tinham também um controle da narrativa, das intenções das pessoas, de mobilização de visão, olha isso aqui, não olha isso. E a mídia é importante nessa hora. O que está registrado num dos relatórios é justamente o trabalho de censura que eles faziam. Nenhum dos relatórios tem registros que falam sobre a efetividade da censura. Uhum. Que eles tinham conseguido proteger o governo censurando jornais. Evitando que determinados assuntos crescessem no jornal para atrapalhar o governo. Ou seja, eles controlavam a informação. E como é que eles faziam censura? Eles faziam censura... tem uma oferta para você aqui. Ou você publica esse negócio aqui, ou você vai pro doicode. E vai pro doicode por quê? Para morrer debaixo de porrada. Então, a censura era aplicada sob a ameaça da vida dos jornalistas, né? Então, jornalistas foram presos também. O pessoal do Pasquim. Foi todo mundo preso. A redação inteira. Num episódio. Se fosse hoje, você ia estar presa. Eu não tenho a menor dúvida. Isso aqui que a gente tá fazendo... Você está preso, Alberto. Estaríamos nós presos. Nós três, não só eu. Eu também. Mas eu entrego todo mundo, você sabe, né? Você entrega todo mundo? Eu entrego todo mundo. Você é X9, então. Não, eu falo, ela tá ali atrás da televisão, o cabelo... Você é X9 ele, então ia entregar a gente. Eu não aguento 2 borrachadas, não. Não, mas isso é uma outra coisa que eu acho que é importante, assim. Porque a gente não se bota naquele tempo, né? Naquele tempo, é isso, é vida ou morte. Então, eu não julgo ninguém que tenha falado sobre tortura, porque quem vai dizer, sabe? O que você tá passando? Porque, assim,
Eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, mas às vezes é necessário. Então, o que essa gente fazia? Se a gente deixava as pessoas nuas, botava num pau de arara. O que é o pau de arara, né? Era um cabo onde se amarra as pessoas pelos punhos e pelas pernas e deixa a pessoa ali. E aí bate nela de todas as maneiras possíveis, dá choque. É um horror. O pau de arara em si já é semelhante a uma cruz, você ficar pendurado ali. Exato, e é de um sadismo impressionante. Mas não é só isso, é também não deixar a pessoa dormir, não dar comida, enfim, e também toda assim, psicológico, né? Violência sexual. A imensa maioria das mulheres foi violentada. Sim. E homens também. Mas então, assim, o que tem de legal nisso, assim, né? Do ponto de vista legal, o que é legalizar? Nada era legalizado. Então, eu tenho até dificuldade de entender a incapacidade de compreender o tanto que tudo isso é errado. Então, os dois, você acha que o Brasil pode voltar a isso a qualquer momento, assim? Se a gente vacilar, isso volta na história e se repete aqui? Eu até quero responder essa sua pergunta de duas maneiras. Infelizmente, até hoje, pessoas são torturadas no Brasil. Na polícia, isso não acabou. No exército também. Aqui e ali sempre surge informação sobre tortura nos trotes de quando os recrutas começam nas Forças Armadas. Diminuiu um pouco nos últimos tempos as notícias sobre isso, mas com alguma frequência ainda surgem histórias. E pessoas que, ao longo dos anos, morreram até durante esse tipo de trote. E é tortura também o que é feito. Agora, nas delegacias, por isso que se criou as audiências de custódia, para que, uma vez que a pessoa é presa, ela seja apresentada em até, se não me engano, é 24 ou 48 horas, perante o juiz, que é para o juiz averiguar que a pessoa foi tratada corretamente, que ela não foi violentada, que ela não foi torturada, que ela não foi agredida, e para ela saber, e é um momento para a pessoa presa chegar lá e dizer, não, tá tudo bem comigo, eu entrei assim, porque é uma maneira de garantir a vida dessa pessoa. Aí depois que ela entrar no sistema, se acontecer qualquer coisa com ela ali dentro, bom, ela entrou bem, né? Quem é o responsável por isso? Agora, até hoje a gente tem isso, não vamos esquecer daquele pedreiro, Amarildo, no Rio de Janeiro, que desapareceu. Nunca mais soubemos, inclusive, o que aconteceu concretamente com o corpo do Amarildo, até hoje não se sabe. Ele foi torturado, segundo aí as investigações da própria polícia do Rio de Janeiro, que teve que fazer essa apuração. E se descobriu o quê? Descobriu que ele morreu debaixo de muita tortura e depois o corpo dele foi ocultado. Então, tortura, infelizmente, tem até hoje no Brasil. A tortura não acabou. E, em parte, a responsabilidade disso é que, passado esse período da ditadura, o Brasil não conseguiu olhar para suas instituições militares e fazer nenhum tipo de reformulação, reforma do ensino. Eles continuaram sendo treinados, em grande parte, com a mesma formação que eram formados nos anos 60 e nos anos 70. Inclusive, defendendo que teve uma revolução. Até hoje fazem atos para comemorar 1964, sabe? É um absurdo. Os quartéis onde aconteceram alguns desses piores crimes, eles continuam funcionando como quartéis. Até hoje. Até hoje. Não tem espaço de memória. Aqui em São Paulo tem o Memorial da Resistência, para quem quiser conhecer, que é o antigo DOPS, que se transformou num museu, mas é o único que a gente tem no Brasil. Então, há uma luta grande para que outros espaços sejam criados, mas tem muita dificuldade, inclusive no governo Lula, para se criar isso, e mesmo nos governos anteriores, no Fernando Henrique. Então, ao longo dos anos, há uma dificuldade muito grande de botar a mão nesse período e dizer basta, isso aqui precisa trabalhar, não dá para construir conhecimento e memória para não repetir esse período. E aí, você perguntou se a gente corre risco ainda hoje. Os anos do governo Bolsonaro, nós corremos um risco gigantesco. O que a gente descobriu depois? Porque as suspeitas já existiam desde aquela época. O Bolsonaro criou
inteligência para ele. Ele próprio falou isso, né? Naquelas lives dele, ele não falou? Num dos vídeos das reuniões ministeriais, nem foi live. Que a inteligência dele funcionava. Aí a inteligência dele funcionava, a gente descobriu depois qual era. Seria a BIM paralela. E o que a BIM paralela fazia? Pela mão do Ramagem, pela chefia do Ramagem. Espionava jornalistas, magistrados, adversários. Mas o Bolsonaro espionava até os aliados. Até pessoas que ele não confiava o suficiente, mas eram ali pessoas do governo. Sabe? Por exemplo. Espionagem não, porque não era só espionagem, mas eles faziam ataques coordenados também, né? Então, havia discussão entre o mesmo grupo que fazia. Se criticava o governo, o grupo atacava. Eles atacavam, porque trabalhava em conjunto. A BIM paralela com o tal do Gabinete do Ódio, que eram os assessores especiais do Bolsonaro, que tinham sido assessores antes do Carlos Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Tô falando do Tércio, tô falando do Zé Mateus, que é um outro que eu chamo de zoeiro. Essas pessoas, eles faziam em parceria com alguns dos agentes da BIM paralela, que ali tinha um grupo de policiais federais que vão com o Ramagem, produziam informação para atacar pessoas. Então, eles atacaram o Mourão várias vezes, eles atacaram o General Santos Cruz. E lembra na época do Mais Aguda, aí ali não foram eles diretamente, eu acho. Mas lembra do Braga Neto também? Incitando os ataques contra os comandantes da aeronáutica, o comandante da aeronáutica, o Brigadeiro Júnior, e o comandante do Exército, para que eles ajudassem no golpe de Estado? Essas mensagens também apareceram. Isso era parte da tática. Então, mas teve espionagem também. E teve espionagem até... Teve um caso de um sócio do Jair Renan que estava sendo investigado por tráfico de influência, e a ABIN designa uns agentes para seguir o sócio do Jair Renan. Não sei o que eles queriam especificamente, mas eles estavam espionando o sócio por causa dessa investigação, que era para arrumar algum tipo de justificativa para essa investigação, né? Quer dizer, tentar proteger o Jair Renan do que ele estava fazendo. Também acabou vazando depois o encontro das advogadas do Flávio discutindo com Ramagem, como é que eles iam parar o caso do Flávio. Enfim, teve muita coisa. E teve muito telefone que foi usado numa plataforma não, uma ferramenta israelense chamada First Mile, em que eles botavam telefones lá para saber onde que a pessoa estava. E era o início do monitoramento, segundo que se apurou na Polícia Federal. Foi comprado do governo israelense do governo Bolsonaro. Foi comprado no fim do governo Temer, dentro do âmbito da... Foi pelo governo do Rio de Janeiro? Foi pelo governo do Rio de Janeiro, quando o Braga Neto era o interventor. Foi no finalzinho do governo do Braga Neto como interventor. Com o objetivo de investigar facções criminosas. A desculpa é essa, né? A desculpa era essa. Na prática, ele passou a ser usado pela ABIN. E não no Rio de Janeiro. Então tem muita pergunta que essa gente, inclusive, não respondeu concretamente. E provavelmente o governo israelense tem acesso a todas essas mensagens também, além do governo brasileiro. Vou te falar, isso eu já não sei. Lembra quando eu te disse que eu não tinha coisas que eu não tinha? Do Mossad, pô. Lembra de quando eu te disse que eu vou te responder as coisas? Tá bom. Essa é uma que eu não posso te garantir. Isso é importante. Mas eu entendo o seu raciocínio. O seu raciocínio não é completamente... assim, o argumento é válido. O argumento é válido. O que eu quero dizer assim, é que eu não tenho como comprovar que o governo israelense faz isso. Agora, faz sentido que eles queiram, porque informação é poder. A gente tá falando de um serviço de inteligência, exato, né? De exato. países, esses serviços atuam. É interesse deles saber o que está acontecendo nos Estados Unidos. Sem dúvida. Na CIA, KGB. KGB não existe mais, né? Mas esses serviços todos querem informação aí de vários países. Sem dúvida. Há interesse. E por que o golpe não avançou, na sua opinião? Era um grupo minoritário dentro do exército? Agora já mudamos uma chave pro Bolsonaro. Então, não, mas é isso. É isso. Eu tentei entrar aqui exatamente para isso, porque a gente veio para hoje. Mas eu acho que a gente não fechou o antes. Então vai lá, né? como vocês quiserem. A gente chegou aqui de novo, tipo assim, se acontece isso de novo, a gente volta, a gente veio para hoje. Mas eu não entendi como que terminou o que você tem de antigo, né? Por exemplo, das torturas que tinham lá,
Você até falou assim que controlavam a mídia e que se um jornalista, um repórter, ele chegava ali e falava assim, ó, você quer soltar essa matéria ou você quer ir pro... Tinha um nome lá. É o doicode, né? Não é nem você quer. Era um lugar que todo mundo sabia que existia, o que acontecia ali na época? Sim. Bastava falar, você vai pro doicode e você se ferrou. As pessoas tinham muito medo de ir pro doicode, porque sabiam que dentro do... O doicode era a versão, a face apresentada da ditadura, né? Ou seja, a pessoa quando ia presa para dentro do quartel, para dentro do doicode, a chance de que ela nunca mais fosse vista era enorme. Todo mundo sabia disso naquela época. Milhares de pessoas foram torturadas. Era uma versão explícita da Casa da Morte. É que aí quem ia para a Casa da Morte ia já, segundo os militares, o que eles queriam era oferecer um outro acordo lá dentro da Casa da Morte, que era a vida, e aí você vai trabalhar de agente infiltrado pra gente, ou então... Você vai Mas sumir. o doicode era público. A população Então, tinha conhecimento quartel. do doicode. É isso. O que era o doicode, A Casa da né? Morte, não. O doicode era igual a delegacia da época, criada pelo AI-5. Toda cidade tinha um doicode. Né? Era público. As pessoas tinham Estado. Em cada um dos estados tinha. Se eu não me engano, acho que eram... cada um dos estados tinha um quartel que era um doicode. Então tinha doicode aqui em São Paulo, teve um no Rio, em Salvador, em Recife, em Brasília. Eu me lembro de cabeça desses. Belo Horizonte também, que inclusive tá abandonado lá, que eles querem fazer um museu lá dentro, lá de Belo Horizonte. Mas o que eu quero entender? Era tipo assim, o cronograma que era seguido. Eu era retido aqui com suspeita de que eu era um comunista. Aqui não, na minha cidade. Né, lá no exército lá da minha cidade. Fui preso lá, você tem ligação, eles me interrogariam ali. Mas não tinha doicode em todas as cidades do Brasil. Aí eu não conseguiram extrair de mim dentro do exército do batalhão lá da minha cidade o que eles queriam. Aí eu era jogado pro doicode aqui de São Paulo. Não é exatamente dessa forma, porque... Bom, o Brasil é gigante, né? Sim. Muito grande, então não tem doicode em todos os lugares, mas tem quartel. Em quase todas as cidades tem algum quartel, ou tem um quartel próximo. E dependia muito de quem estava te investigando, porque tinham muitas agências de inteligência na época, não tinha só o Exército. A Marinha tinha agência de inteligência, a Aeronáutica tinha agência de inteligência, e os DOPS eram das polícias do Estado, não do governo federal. Tá. Entendeu? Então, o aparato de repressão da ditadura era gigantesco. E aí dependia muito de quem estava te investigando, quem te prendeu. Porque aí era muito comum também que alguns presos muito importantes para eles passassem aí de um lado para o outro. Então, a própria Dilma, ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi presa em São Paulo e ela foi levada a Minas e ao Rio de Janeiro algumas vezes para ser interrogada e torturada, e daí vai de um lado para o outro. Então, eles ficavam levando de um lado para o outro de acordo com o interesse da investigação. Agora, geralmente, as pessoas, os integrantes dos grupos de oposição nacionais, eles eram mais visados. Então, essas agências nacionais, tipo o CIE, que é o do Exército, Centro de Informações do Exército, e a agência da Marinha, que era o CENIMAR, e o CISA, que era da Aeronáutica, eles competiam, eles disputavam quem ia prender quem. Todos eles queriam prender o Marighella, todos eles queriam prender o Lamarca, os dirigentes. Eles queriam, porque isso naquela época, para o governo, para a ditadura, era uma coisa muito importante. Condecoração, premiação, crescimento da carreira. Então, eles disputavam também. Existia alguma colaboração entre eles, mas também existia muita disputa. E tinha um financiamento da mídia pró-governo, não tinha? Porque eu vejo que essas pessoas, elas eram colocadas pela mídia como terroristas, sabe? Se você tinha uma pessoa que era da ALN, coisa do tipo, que morava do lado da sua casa no interior, você imediatamente ia denunciar ela pro exército, porque foi pintada como terrorista. Ó, tem um terrorista que mora do lado da minha casa. Sim. E pra ter essa divulgação, não deve ter um papel da mídia da época também, não? Sim, alguns veículos passaram a colaborar realmente com aquele governo, com a ditadura, mas também tinha a censura, né? Que era um perigo muito grande para qualquer jornalista. Não dava para fazer jornalismo. Era muito perigoso fazer jornalismo. Só vai conseguir começar a fazer algum tipo de jornalismo no final dos anos 70. Por isso que ficou famoso, alguns editores
passaram a publicar receita de bolo no jornal, poesia, nos lugares onde tinham recebido ordens de censura para não publicar determinadas matérias. Então, saía lá um poeminha de Luiz de Camões, uma receita de bolo. Isso está nos livros de história, né? Música... Era muito comum, para justamente demonstrar que estavam sendo censurados. Botar uma coisa que não tinha nada a ver. Quer dizer, sabe o jornal, no meio do jornal tem uma entrevista quer dizer, uma receita de bolo. No meio várias notícias, uma receita de bolo no meio. Ih, que troço esquisito esse, né? Então, cara que sempre falava era uma maneira de protesto. Entendeu? Então, essa era uma das maneiras. Agora, tem uma coisa que eu não sei se eu respondi direito, quando você perguntou sobre a Casa da Morte, para entender essa estrutura do aparato da repressão, né? Eu sou jornalista, tenho formação acadêmica, fiz mestrado na área, mas assim, tem pessoas bem mais especializadas do que eu sobre ditadura, que até depois posso indicar para vocês virem aqui, para fazer uma aula mesmo, tudo. Tô falando tudo que eu sei, dentro do que eu pesquisei, das minhas áreas de especialidade. Mas, para se entender, na medida em que a pessoa tinha mais destaque, tanto para os grupos de organização quanto para as pessoas que dirigiam essas organizações, mais ela era buscada pelos de cima, ou seja, pelos homens do Coronel Ciro, pela cúpula da ditadura. Porque esse trabalho que a gente fez, Bandidos de Farda, a gente está revelando vários dados de documentos do Estado que o Coronel Ciro tinha roubado do Estado, que mostram crimes deles, inclusive, mas que eram da cúpula da ditadura, das pessoas que assessoravam os que ocupavam, eu até tenho dificuldade de chamar de presidente, mas dos que usurparam a presidência da República nesse período. Então, eu tô falando lá de cima. Mas existiu repressão desde baixo. É importante isso que você traz, que é pensar que a ditadura não atacou e perseguiu só as pessoas que participaram dos grupos de oposição. A ditadura perseguiu toda a população brasileira em alguma medida. Pessoas que não se podia criticar, né? Isso aqui que a gente está fazendo, pensar de maneira crítica as coisas, ter opinião sobre assuntos. Vários padres foram presos, né? Padres foram, freiras, enfim, estudantes, trabalhadores rurais, muitas pessoas integrantes do movimento negro, assim, músicos. Então, assim, não era permitido criticar, não era permitido pensar. Então, assim, alguns dos nossos principais artistas, né, Caetano, Gilberto Gil, são também alvo de perseguição nesse sentido. Então, é preciso compreender que pode ser que nos grandes centros isso ficasse mais evidente, aparecesse melhor, mas essa perseguição, esse medo, ele existiu em alguma medida por grande parte do país. E muitas coisas ficaram pouco conhecidas ao longo do tempo. E é outro tópico. A gente ainda está descobrindo o que a ditadura fez. Tem muita coisa que a ditadura fez que a gente não sabe. O Brasil tem 434 vítimas oficiais, que foram reconhecidas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e essas vítimas são as vítimas fatais, pessoas que foram assassinadas ou as que estão desaparecidas, dentro desse grupo de 434. Eu estou falando de 210 desaparecidos. Um dos mais conhecidos, até por causa do filme Ainda Estou Aqui, é o ex-deputado Rubens Paiva. Ele é um dos desaparecidos, mas a lista é grande, são 210 pessoas. A gente não sabe onde estão essas pessoas. A gente tem algumas informações sobre quem são os responsáveis por esses desaparecimentos, em alguns casos, mas em muitos não temos informação ainda. E vários dos desaparecimentos estão na conta, são responsabilidade dos homens do Coronel Ciro, que trabalhavam ali para a cúpula da ditadura militar. Era por meio da agência de inteligência do Exército que se programaram, fizeram várias operações que terminaram com assassinatos e desaparecimentos por todo o país, não é só pelo Rio e São Paulo. Então, a gente conta algumas novidades sobre o trabalho do Cabo Anselmo, que é um dos agentes infiltrados mais conhecidos da história. Ele era um agente de informação, um agente infiltrado
do Centro de Informações do Exército. Foi ele que entregou a esposa? Foi ele que entregou a companheira dele na época, que era a Soledad. No Recife, morreram 6 pessoas, se não me engano, no massacre da Chácara São Bento, inclusive a própria companheira dele, que ele também entregou para os homens do Coronel Ciro, para morrer. E é muito louco que a gente ainda tá falando das vítimas, porque não foi solucionado tudo, tem muito documento para aparecer, mas eu não vejo as pessoas falando também dos escândalos de corrupção, sabe? Eu vejo que o Exército rifou o país e ninguém fala sobre isso. Pelo contrário, muitos brasileiros têm uma ideia de desenvolvimento, foi a época que o Brasil desenvolveu, né? Médici fez a Petrobras, Geisel também ajudou bastante, tudo. Mas e aí, velho? O que a gente não entregou para esse país que estava financiando o serviço secreto aqui? Tem todo esse lado da corrupção ainda para ser investigado, sobre as responsabilidades deles em muita coisa. Eu estou de pleno acordo com isso que você está falando. E aí vou dar um spoiler, Por que favor. vocês estão sendo legais comigo. Acho que vai ter uma matéria sobre isso ainda na série. A gente já publicou 11 matérias. Vamos ter uma edição impressa da revista do ICL, que é a revista Liberta, que vai ter mais uma reportagem exclusiva. E tem mais uma em produção que trata alguma coisa sobre corrupção. Vou dar esse spoiler, que é o que eu posso dizer nesse momento que essa matéria está em produção. Mas temos dados sobre corrupção dos militares naquela época. E você que tá à frente aí dessa investigação? Eu coordeno o projeto como um todo, mas ele também é feito pelo Igor Melo, pelo Chico Otávio e pela Shirley Alves, que estão na reportagem. Essa reportagem está sendo feita pelo Chico Otávio. E acho que até o final da semana a gente deve ter alguma novidade. Mas... Final dessa semana, eu não sei exatamente quando, né? Vai hoje ao ar? Não, acho que daqui a algumas semanas. Vai não demorar sei, um mas quem tempinho? tiver aí Vai. já dá o like, se inscreve no canal, já então quando vocês participa forem aí, pro ar com o material, vocês já vão ver a minha matéria. Já fala agora, já É que que eu não quando tenho- for, já vai ter saído. Eu não já. tenho o detalhe ainda. Ele tá com o relatório hoje. Eu não consegui ler. Ele tá lendo. E tu acha que vai aparecer escândalo de corrupção em estatais, assim como Petrobras? E aí, lembra quando eu falei no início que aquelas que eu não sei responder? Eu vou ter que te dizer que eu não sei Isso é responder. importante. Essa eu não sei mesmo, porque realmente é um relatório que tá com ele. Eu não li. Eu já ouvi Mas falar, isso- por exemplo, a gente na época fez um carro elétrico. Na época. Que era o Gurgel Itaipu. E, tipo, o carro na época andava 90 quilômetros com a bateria elétrica, né? E esse carro foi sabotado, guardaram ele aí. era super leve, ele era de fibra de vidro, cara. Não é pra vender, sabe? Então, assim, vários interesses influenciaram nisso. A gente tinha grandes pesquisas na academia. O próprio filme do Agente Secreto mostra isso, né? O Sim. Wagner Moura ali era um grande pesquisador, descobriu coisas do curtume, né? De como tratar o couro, coisas que ia trazer muito avanço pro país, e tudo isso foi sabotado. Não é pra lançar, isso não dá dinheiro, não vai funcionar, tudo. E interesse externo, né? Não, você é uma bela lembrança do Agente Secreto, porque parte da perseguição, lembra quando eu tava falando sobre as vítimas da ditadura? Parte da perseguição é assim, a intelectuais. A pessoas que estavam estudando, desenvolvendo conhecimento. Mas como é que você vai fazer desenvolvimento de conhecimento crítico sem poder pensar? Sem poder criticar, sem poder debater. Porque debate é a construção de democracia. Ou seja, vocês não têm que pensar igual a mim, do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. O que a gente precisa é respeitar um ao outro dentro desse diálogo e ter algum conjunto de valores comuns, que é isso. Por isso que a gente faz uma constituição no país. A gente, perante essa Constituição, a gente respeita um conjunto de regras e valores para viver em sociedade. Isso é a civilização. É para ser civilizado, né? E democrático. Então, aí é isso. Se você gosta de verde, eu gosto de amarelo, entendeu? Tá tudo bem. E num processo ditatorial, isso não é permitido. Não é permitido discordar. Não é permitido. É perigoso ter uma opinião diversa. É perigoso manifestar essa opinião diversa. Ou então você vai preso. E se você for preso, ninguém garante que você vai sair desses lugares com vida. Tu acha que teve efetividade esses grupos de resistência? A ditadura acabou por conta desses grupos? Não. Ou a ditadura caiu por si só e tudo isso que foi feito foi talvez até em vão, assim, sabe? Essa é uma
aí você está me pedindo uma opinião mesmo, né? É difícil fazer essa avaliação. Onde a gente vê de maneira mais concreta que a ditadura caiu, assim, porque ela ficou... Não se sustentava. Não se sustentou, foi na Argentina, porque eles se meteram na Guerra das Malvinas e aí eles criaram uma péssima imagem para si próprios por causa da Guerra das Malvinas, não foi nem pelo combate ao comunismo em si. E aí cai a ditadura argentina. No Brasil, existiu... O Brasil é dado a uma tradição de pactos, de fazer acordos, anistias, para perdoar, para fazer, não, vamos fazer um consenso aqui. Não, você fez um monte de coisa errada, fulano também fez, mas aí vamos deixar para lá isso, deixa para lá, vai deixando para lá, e aí vai passando à frente. Existia um desgaste, mas ao longo de... Por isso que a ditadura brasileira é a mais longa, 21 anos. Então, ela vai se arrastando nesse desgaste, mas criando um caminho de abertura, de saída dos militares da presidência da República, pactuado, para que eles não sejam punidos nem responsabilizados, sejam protegidos, inclusive. Porque a lei de anistia de 79 é um cheque em branco. Não ficou escrito. Está anistiando que crime? Coronel Ciro, que crimes o senhor cometeu? Coronel Paulo Malhães, que crimes o senhor cometeu? Não, essa gente, eles, além de usar centros clandestinos, eles usavam codinomes. Eles não se apresentavam como militares. Quando eles sequestravam pessoas no meio da rua, eles levavam as pessoas, não se identificavam, usavam nomes falsos. E depois, quando vem essa lei de anistia, é isso. Quem matou o Rubens Paiva? Sabe? E quem que torturou o Rubens Paiva até a morte? Hoje, depois de muita investigação, tem alguns nomes, alguns dados. O Ministério Público Federal denunciou 5 militares. Só um deles está vivo ainda. Mas, da maioria dos casos, a gente nem sabe isso. E do jeito que a lei de anistia ficou, é assim. Ficou pelo acordo. E aí foi passando à frente, sem responsabilizar ninguém, sem nem saber quem fez o quê, para daí tudo bem. Anistiar, que é o que aconteceu em alguns países onde se fez a justiça transicional, a justiça de transição. Você esclareceu, investigaram os crimes, fizeram comissões de Estado, comissão da verdade, comissão de desaparecimento, em vários lugares, e aí você criou regras para anistia, né? E que crimes podem ser anistiados? Desaparecimento forçado, tortura, estupro, não é passível de anistia em nenhum país que se entende como uma democracia. Isso, assim, desde o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, até por todo, assim, a violência do conflito, se criou uma série de normas e entendimentos legais do que não se pode anistiar, de jeito nenhum. E esse tipo de crime não pode ser anistiado. Por que um homem estupra uma presa? Não tem uma explicação. Não é passível de explicação. Não é passível de perdão também, não. Então, tem que punir. Não dá para anistiar isso. E é essa a questão, né? Essa discussão, inclusive, está agora de novo no Supremo. Não é mais se a lei de anistia vale ou não. É onde ela pode ser aplicada. Pode aplicar? Quem desapareceu com o Rubens Paiva. Podemos anistiar? Essa é a discussão, entendeu? Tá lá, parada no Supremo já. Tem algumas indicações de que devem julgar isso, espero, ainda esse ano. O caso do Rubens Paiva está com o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Flávio Dino tem os casos do Araguaia também, da guerrilha do Araguaia, que tem vários desaparecidos. Mas o que a gente quer é que o Supremo discuta isso. Até porque, assim como desapareceu o Rubens Paiva, e foi uma pergunta recorrente de vocês aqui, desapareceu o Amarildo. Continua acontecendo. Na guerrilha do Araguaia, todo mundo sumiu, né? Acho que só o Genuíno ali que sobrou vivo. Poucos dos integrantes do PCdoB que foram para fazer o foco da guerrilha do Araguaia sobreviveram. A imensa maioria dos que faziam parte do grupo tem documentos foi assassinado. Nesses arquivos aí comprovando que o ex-presidente João Goulart foi envenenado? Aí você tá... João Goulart, essa é uma linha de investigação.
sobre Esse material novo que você vai Não, produzir no material novo, desse material que eu tenho acesso, não tinha nenhuma informação sobre plano de assassinato do João Porque tava no Goulart. exílio, né? Não, mas sim, eu sei que tem uma investigação sobre isso. Até onde eu me lembro, ela não era conclusiva sobre ele ter sido assassinado ou não. E a mesma situação. Agora, recentemente, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos divulgou um relatório em que avalia que o JK, o Juscelino Kubitschek, teria sido alvo de um atentado no acidente em que ele morreu. Mas essa é uma investigação que, assim, eu não fiz. Quem fez foi a Comissão Especial e eles emitiram um relatório dizendo isso. Você concorda que com o fim da ditadura, né, a volta do João Goulart para o Brasil seria um problema para a vida desses militares, né? Pode ser. Ele saiu... sofre o golpe, vai para exílio. Com certeza ele seria o cara que iria liberar todos esses documentos do Exército. Não sei se era interesse assim, do Exército. Pra ser muito franca com você, eu não sei se ele liberaria, não. Porque naquele período, naquele momento, ele estava muito desgastado também, né? E é isso, o Brasil tem essa tradição de fazer um monte de acordão e tal. Então, eu não sei o que o Jango faria se ele voltasse e como se daria, porque e se tivesse acontecido isso, o que eu aprendi estudando, investigando história, é que a história é o que foi. Ele não tinha condição, ele não tinha força política para enfrentar os militares. Existia uma força e uma organização interna para a construção da ditadura que era muito maior que qualquer oposição. E tinha até o apoio dos Estados Unidos, né? Os americanos queriam. Você chegou a investigar uma ilha para onde ele levava os presos da ditadura? Não. Acho que o Rui Falcão ficou preso nessa ilha 3 anos. Ilha Grande? Não era no Rio, acho que era no Sul. Eu já sei de uma prisão, já lembrei. Foram levadas. Mas eu nunca investiguei esse caso, não. São muitos. Eu sou uma só. Nos documentos que tem, eles falam alguma coisa, por exemplo, de como que era o enfrentamento, por exemplo, a LN, que também eram grupos rebeldes, que usavam de muita força também. Assalto a banco, sequestro de embaixador. Sim. Eles mesmos eliminavam alguns membros que eles achavam que eram suspeitos. Teve justiçamento. Acho que não foram eles que eliminaram, não. Teve justiçamento. Acho que em quase todos. Eles chamam de justiçamento. Pessoas que foram presas e entregaram companheiros teve nos pessoas que não foram presas, que eles imaginaram que poderia entregar. Também tem alguns casos infelizmente, aconteceu também, de pessoas integrantes que foram assassinadas pela própria LN. Isso de fato aconteceu. Mas eu não entendi a sua pergunta. Se eles falam como que era no visto relatório o grupo, não fala. Nos documentos do Coronel deles. Ciro, eles são documentos de inteligência para os militares, né? Em grande maioria ali tem manuais, relatórios internos de como se deu o trabalho para a produção dos agentes infiltrados, como fazer esse trabalho, técnicas, estudo sobre movimentos comunistas, enfim... Não tem especificamente relatórios de enfrentamento das organizações. De como era a informação das organizações externas, não. Tem muito documento sobre isso que você está me perguntando, tem muito documento no acervo do Serviço Nacional de Informações. Eu, de modo algum, vou ignorar aqui que dentro dos grupos de oposição existiram ações de luta armada, ou seja, sim, existiram sequestros, essas pessoas, os grupos faziam ações para obter dinheiro em assaltos a banco e outros tipos disso também. Sim. Tem o assalto do cofre do Adhemar de Barros também, e aí é uma história mais curiosa, porque era dinheiro sujo de corrupção, que era escondido pelo governo de São Paulo, e aí o MR8 vai lá e rouba, né, o dinheiro o dinheiro eles roubam o dinheiro da corrupção do Adhemar, né? Então aí você tem 10 anos de perdão, né? Então aí, mas isso aconteceu, eles fizeram essa opção, mas era uma coisa assim,
por mais que eles tenham se esforçado muito em criar estruturas militares nesses grupos, eles nunca tiveram a menor força em comparação com o exército. Inclusive, o Paulo Malhães falava uma frase, dizendo, eles achavam que podiam brincar de bang-bang com a gente. O poderio militar do exército, da marinha e da aeronáutica à frente a uns grupos de, sei lá, algumas dezenas de pessoas? Jamais. Imagina, só um quartel tem essa quantidade de... Então, era um tempo, né? As pessoas olhavam para a Revolução Cubana e pensavam que podiam repetir o modelo e não entendendo as diferenças. Só que aí também é aquilo, é esse exercício. Se coloca no lugar dessas pessoas lá em 1968, tá vivendo numa ditadura, vendo pessoas serem presas, assassinadas, torturadas. O que você ia fazer? Seu irmão, um amigo seu, é sequestrado dia pra noite. Entendeu? Ou você mesmo. Tá aqui, você é jornalista, trabalha em programa de entrevista. Aí começa a bater uns caras ali na sua porta. E, não, aqui, ó, acabou isso aqui. Esse negócio aqui, opinião, você vai ficar dando opinião? Não, acabou isso. Pode parar com isso aí. Do dia pra noite. Fecha o seu trabalho. Prende seu pai. Você faz o quê? O que você faz? Sabe? Não sei. Eu opinião pessoal, o que eu faria? Eu não sei. Eu não sei se eu teria... Eu tenho pavor de arma. Eu tenho pavor de arma. Acho que eu jamais conseguiria seguir por esse caminho, sabe? Mas eu não sei como é que é viver esse grau de perigo, violência, etc. Só do que a gente passou nesses últimos anos no governo Bolsonaro já foi bastante aterrorizante. Imagina se a coisa tivesse piorado um pouco mais, porque estivemos muito perto das coisas irem para um lugar muito mais violento e perigoso. E jornalistas foram alvo de perseguição esses últimos anos. Eu também. Então, não sei como é viver sob essa tensão, sabe? Diminuiu a pressão que você estava sofrendo? Você falou de jornalista sofreu pressão. Sim, foi muita. Amenizou isso? Mais ou menos. E não é nem só para mim. Eu diria que para o conjunto dos jornalistas, né? Na medida em que eles passaram a ser investigados nos últimos anos e se descobriu a BIM paralela, a tentativa de golpe de Estado, o roubo das joias, né, sauditas para venda e tudo mais, eles passaram a ficar mais acuados. Quem te coagia era a família do Bolsonaro diretamente? Por meio do advogado Frederico Wassef, que é um homem de total confiança do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Você foi coagida por ele? Eu fui ameaçada de morte por ele. E também fui alvo de assédio mais de uma vez. Ele é uma pessoa completamente desequilibrada. Quando você teve que entrar no carro? Não, eu não cheguei. Mas existiram outras jornalistas. Não. Essa história do carro nunca aconteceu comigo, não. Que aconteceu isso com outros colegas. Tá. Ele tentou... Ele coagiu outras colegas a entrarem em carros com ele. Ele fez isso com outros jornalistas. Para explicar a versão correta dos fatos. Sim. Pra você ter noção de como... Você imagina a situação, né? O cara pegando você pelo braço, botando você no carro. Mas ele me ligou em horários completamente inapropriados, 00:00, 1h, perguntando o que eu queria para não publicar determinadas matérias. A gente, na época, eu trabalhava no Globo, o jornal queria uma entrevista pro Flávio se explicar sobre todos os desvios de lavagem de dinheiro dele. E era por meio dele que fazia essa negociação. Então eu liguei e pedi essa entrevista várias vezes, porque a gente estava publicando uma série de denúncias, queria dar espaço ao Flávio para que ele falasse. Direito de resposta. Não é nem direito de resposta, porque direito de resposta é uma coisa muito específica da legislação. A gente queria era que, como jornalista, você pergunta. Não quero fazer acusação sem dar direito para a pessoa responder. Eu quero incluir a versão dela. Só que o Flávio é muito ruim de responder. O Flávio Bolsonaro é muito ruim de responder as coisas que surgem dos crimes nos quais ele está envolvido. É porque ele adora mudar as versões, assim. Mudar a versão, omitir a versão, mentir também. Ele também é versão. Talvez é a versão dele, não? Não.
Ele mente mesmo. Ele mente mesmo. Robertinho é ótimo, eu adoro ele. Não, Roberto, ele mente mesmo. Parabéns. Olha aqui, semana passada, né? Esses dias atrás. Você vai ter 3 versões. Parabéns. A dele, a outra e a verdadeira. Então, sempre são mas 3. a versão... Mas eu acho que é importante que a gente... Até porque a gente vive esse tempo que as pessoas acham que simplesmente são versões. Não, tem coisa que é mentira mesmo, né? É mentira. Então, esses dias atrás, quando ele foi questionado pela equipe do Intercept por causa do áudio que ele mandou pro Vorcaro, pedindo dinheiro, cobrando dinheiro do filme, ali, pouco antes do Vorcaro ser preso. E ele ainda diz, né? Sei que você tá com seus problemas aí. E aí, o repórter pergunta a ele isso, e aí ele vira e fala assim... Isso é mentira. Militante. E não era mentira. Isso existiu. Quem estava mentindo era o Flávio. E o Flávio mente, dia sim, dia também, nas entrevistas que ele tem feito como candidato à presidência da República, quando ele diz que quebraram o sigilo bancário dele e não encontraram nada. Eu tenho uma vontade, assim, eu quase rio, assim, de dar gargalhada uma afirmação dessa. Não quebraram ou quebraram e encontraram? Quebraram o sigilo dele de modo legal, com autorização judicial, que essa é uma outra mentira que ele fala que às vezes ele fala que pegaram dado dele ilegalmente, isso é mentira. Teve um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2019, para quebrar o sigilo bancário do Flávio, para investigar as suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentro do gabinete do Flávio, quando ele era deputado estadual. E esse pedido foi autorizado por um juiz da primeira instância lá do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana. E aí o Ministério Público teve acesso à quebra de sigilo bancária do Flávio de 2007, 2008 até 2018. Legalmente. E quando quebraram esse sigilo, acharam um monte de coisa. Não é que não acharam nada. Acharam, foi coisa demais até. Acharam, por exemplo, porque o sigilo foi do Flávio e dos demais investigados, inclusive da mulher do Flávio também. A mulher do Flávio, por exemplo, nunca fez um saque na conta dela entre 2010 e 2014. Eu sei que hoje em dia a gente paga muita coisa no Pix, né? Mas em 2010 e 2014 não tinha Pix, tinha TED. Você, assim, para você pagar coisas em dinheiro vivo, ou seja, você comprar uma bala, um chocolate, sei lá, o energético no mercadinho. Se você não tiver com o cartão, você vai pagar em dinheiro. Você tem que ter sacado esse dinheiro, né? Da sua conta. Você tem que ir lá no caixa eletrônico fazer isso. Como é que você paga inúmeras contas sem ter sacado o dinheiro da sua conta? De onde veio esse dinheiro? Da onde veio o dinheiro que você usa para pagar a conta se ele não veio da sua conta bancária? Todo o dinheiro que entrou na conta dela ficou lá estagnado? É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo em que o Flávio pagava... Ela pagou escola, Unimed, várias coisas. Com dinheiro vivo, ia na boca do caixa. Sem ter nada no banco. Não. Ó, pra ficar bem claro. O Queiroz foi flagrado em pelo menos 2 episódios, mas o Ministério Público levantou, se não me engano, foram 261 ou 251 boletos de plano de saúde da família do Flávio. E esse dinheiro não saiu da conta dele. Só a gente sabe, porque no caixa ficou registrado, foi pago na boca do caixa. Vocês foram lá, ó, tem aqui R$2.000, R$500, paga pra mim. Mas chegaram com o dinheiro e com o boleto, entendeu? Paga em espécie. Pagam em espécie. Mas não teve um saque da conta do Flávio. Não ficou dinheiro na conta. Não, ele não tirou da conta dele pra pagar na boca do caixa. Não tem saída da conta. Só tem o dinheiro vivo pra pagar. E na loja de chocolates dele, a mesma coisa. Tinha um dinheiro enorme dentro do caixa da loja. Ou seja, entrava muito dinheiro no caixa da loja, mas quando fizeram a auditoria para saber quanto produto ele tinha vendido, ou seja, quanto chocolate ele vendeu, isso não batia. Ele vendeu menos produto do que o dinheiro que ele tinha no caixa. Ele tava vendendo mais caro. É o chocolate mais caro do Brasil. Ele tava vendendo mais caro, malandrinho. O chocolate era 40, ovo ele tá de vendendo Páscoa, por mas 80. tá sendo muito legal com ele quando tu disse que ele vendeu mais caro. Tá sendo muito legal. O problema é que Mas vendeu... não é isso? Mas vendeu... Não, ele não vendeu. É por isso que eu tô querendo te dizer. Ele dizia que ele vendeu 10 barras de chocolate, supondo, tá? R$5.000. Sei lá, R$5.000. Mas daí entrou
2 milhões. Mas não tinha registrado essa venda. É isso que eu tô querendo dizer. Da onde vem esse 2 milhões? Da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de lavagem. De um dinheiro que não é dele. De um dinheiro que ele obteve ilegalmente. O centro financeiro dele era a loja de chocolate? Eu não sei, eu não acho que tô era o pensando centro porque financeiro. Eu imagino que era ali que ele punha o dinheiro pra sair e pagar. Vai lá e busca o dinheiro e... Você entende onde estava o caixa vivo dele? Passa lá na loja e pega o dinheiro pra você pagar isso pra mim. Eu acho que em algum momento ele usou, é isso que a investigação mostrou, que em algum momento ele usou o caixa da loja de chocolates pra lavar dinheiro. Ele fez isso, mas ele não fez só isso. Ele comprou imóveis com dinheiro vivo também. Ele tinha várias formas de lavar dinheiro sujo. E da onde vinha esse dinheiro? Que é uma coisa que não falamos aqui ainda, que é importante explicar para quem está acompanhando a gente. O que acontece? Esse é um esquema que o Bolsonaro criou desde quando ele se tornou vereador no Rio, logo depois que ele saiu do Exército. É um esquema dos mais antigos da política. Quase todas as casas legislativas têm isso. A pessoa tem uma verba de gabinete para distribuir entre funcionários de gabinete. E aí eles combinavam com as pessoas que eram nomeadas para trabalhar no gabinete. Seguinte, não precisa vir aqui não. Parece uma vez por mês aqui para você sacar o seu salário. Aí você me dá 80%, 90%. Fica com 10% e, segue sua vida. Você só aparece. Você só aparece aqui, exato, para me devolver parte e aí tá tudo certo, tá tudo certo. E aí um problema grande que teve durante muito tempo é que não tinha transparência, então você não sabia nem o nome dos funcionários de gabinete, não era publicado no site. Hoje, há alguns anos passou a ser publicado, mas até 2019 não tinha. Mas a verba de gabinete ainda é muito pouco para todo esse dinheiro, provavelmente não tinha é outras tão fontes. pouco assim, não é tão pouco assim. Quanto que tinha de verba de gabinete ali? Olha, teve uma vez... Um deputado, ele estava deputado estadual, vai ser próximo de quê? De uns 400? Eu não sei quanto ela é de cabeça, porque variou ao longo do tempo, tá? Agora, faz uma conta de você ter uns 20 funcionários, todos eles te dão cerca de 80% do salário deles todos os meses. E teve uma funcionária do Flávio que prestou depoimento para o Ministério Público do Rio de Janeiro, fazendo uma colaboração, porque ela participou do esquema, confessou o esquema, tá? Tipo assim, não é suposto que isso tudo aconteceu. Tá provado, ficou comprovado que isso aconteceu. Ela prestou depoimento, entregou os extratos bancários, a documentação e admitiu que era funcionária fantasma, que não trabalhava e que sacava e entregava esse dinheiro. Eles cobravam 80%, 90% de tudo. Era do salário, da restituição de imposto de renda, do valor que eles recebiam para vale alimentação, você tá entendendo? De todas as verbas da Alerj. Então são valores... 200 mil por mês dava isso daí. Sim, mas faz isso por... Anos. 30 anos. Tá, mas eram muitos imóveis e a loja de chocolate dava muito mais do que isso. A loja de chocolate não dava muito mais que isso, não. E ele monta a loja em 2015. Ele começa a fazer esse esquema em 2000... O Flávio começa a fazer esse esquema em 2003. Não tinha dinheiro de milícia nisso aí? Lembra quando eu te falei no início dessa entrevista que eu te disse? Eu não vou falar sobre coisas que eu não tenho como comprovar. Eu não tenho como afirmar que tinha qualquer dinheiro que ele recebeu dinheiro da milícia. Não, mas eu vou te falar, eu dei uma olhadinha aqui rapidinho. Eu te falei próximo de 400 mil, né? Aqui em São Paulo, gira acima de 350 mil por mês. É um dinheiro considerável. Dá pra você pegar uns 250. Né, é um dinheiro uma considerável. Negociação até mais justa. É um dinheiro considerável. Agora, só para ficar bem justo, tá? Só para ficar bem justo sobre essa história da milícia que você trouxe, que aí é bem importante falar. Mas ele homenageou vários milicianos. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Porque eu te disse que eu não podia te responder o que você falou, que eu falei assim, eu não tenho prova sobre isso. Mas tem uma coisa muito importante. O Flávio não só homenageou vários bandidos, assassinos, tá? Falar de dois. O Flávio homenageou o Capitão Ronald, que foi acusado, agora condenado pela morte, por participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Como também, e foi o que ele mais homenageou, condecorou, tanto com a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, como também fez moção de homenagem, foi entregar a homenagem na cadeia para o Adriano da Nóbrega, que foi um dos maiores assassinos de aluguel que o Rio de Janeiro já teve. Ele morreu no começo de 2020,
Mas, até então, ali, ele matou dezenas de pessoas. O Flávio homenageou ele e defendeu ele muitas vezes. Foi na cadeia visitar ele várias vezes. Eu entrevistei pessoas que inclusive, presenciaram algumas dessas visitas que ele fazia na cadeia. E onde fica mais grave tudo isso? Porque a desculpa do Flávio é, eu homenageei um herói, eu não sabia que ele estava envolvido. Mentira. Isso é mentira também. O Flávio empregou no gabinete dele por 10 anos a ex-mulher do Adriano da Nóbrega, Daniele Nóbrega. E ela era funcionária fantasma. Qual era o objetivo do Adriano em pedir ao Flávio, porque isso também foi relatado ao longo dos anos, pelas fontes, o Adriano queria que a ex-mulher dele tivesse um emprego formal para que ela pudesse contribuir com a Previdência, para aposentadoria e tal, para não ficar dependendo dele para sempre. Ele dava um dinheiro para ela, mas ele queria que ela tivesse algo formal, até para não atrapalhar os negócios dele. E aí, o Flávio emprega, a pedido do Adriano, e por meio do Queiroz, que era muito amigo do Adriano, a ex-mulher do Flávio. Só que, lembra que o esquema é fantasma e tem que sacar e tem que devolver o dinheiro? Então, ela precisava ficar com esse dinheiro, né? Ela não podia devolver e ficar só com 10%, porque era para ser, tipo, uma pensão para ela. Era assim que o Adriano via isso. Então, isso tinha que voltar para ela. Aí, o que acontece? Esse dinheiro que tinha que voltar tem um caminho. Tem um caminho. Tem dinheiro que o Queiroz recebe das pizzarias da mãe do Adriano, das quais o Adriano também era sócio. Então, o Queiroz recebeu esse dinheiro. E o que a investigação aponta é que esse dinheiro foi parar nas mãos do Flávio. É isso. Então, esse caminho. Aí, assim, o que eu quero deixar muito claro aqui quando você fala é que eu não tenho como dizer que o Flávio integrava qualquer grupo de milícia e recebia dinheiro da milícia por fazer parte de nenhum grupo de milícia. Isso que eu quero que fique claro. Isso não ficou comprovado nas investigações. Ficou comprovada essa situação em torno da ex-mulher do Adriano e da mãe dele também, porque depois a mãe dele também foi funcionária de gabinete do Flávio por 3 anos. Por que o Flávio empregou a mãe e a ex-mulher de um dos maiores assassinos de aluguel do Rio de Janeiro? O Flávio nunca conseguiu responder isso de maneira concreta. Sem se embananar todo, né? Sem se enrolar demais, porque isso é inexplicável, é inaceitável. E, eu não sabia, mentira. Mentira, porque em dezembro de 2017, um ano antes da eleição de 2018, o Queiroz troca mensagens com a Daniele, essa ex-mulher do Adriano, e conta que eles estavam eles, família Bolsonaro, estavam se organizando para a campanha presidencial do ano seguinte. E que o sobrenome dela era um problema. Por que o sobrenome da Daniele Nóbrega era um problema? Estava ligado ao Adriano da Nóbrega. Qual do currículo dele, no caso, já era... E por que o currículo do Adriano era um problema? Se o Flávio não sabia de nada, se o Bolsonaro não sabia de nada, por que o Flávio Bolsonaro está preocupado com isso? Por que eles estavam preocupados com isso? Se eles tinham só homenageado um herói. Eles sabiam, é óbvio que eles sabiam. O Rio de Janeiro inteiro sabia. Inclusive os policiais que não investigavam o Adriano pelos crimes que o Adriano cometeu, porque era muito perigoso, né? Quando o Adriano estava solto, qualquer pessoa que passasse a investigar o Adriano, ele pagava propina para muitos policiais de delegacia para ficar protegido, porque ele recebia para matar pessoas, então era muito perigoso. Era o sicário dele ali. O Adriano era um sicário, exatamente. O Adriano era um sicário. Tem como investigar isso mais a fundo para ver quais serviços que ele com o Adriano? fez O Ministério Público Bolsonaro. fez muita investigação sobre o Adriano. Agora, os projetos de lei do Flávio beneficiavam de alguma forma as milícias do Rio de Janeiro? Os projetos de lei beneficiavam policiais de um modo geral. Mas o Flávio Bolsonaro ocupou a tribuna da Alerj mais de uma vez para defender a milícia. Para dizer que os grupos de milícia eram uma boa iniciativa que existia no Rio de Janeiro. Esses vídeos são super conhecidos. O Flávio fez inúmeros discursos defendendo a milícia.
Quando começar, Eles e milícia, tipo- inclusive nesse período em que começaram a denunciar as milícias e que se criou a CPI das milícias na Alerj, que ficou conhecida depois, Tropa de Elite e tudo mais. O Flávio, nessa época, o Flávio e o Bolsonaro, os dois, pai e filho, criaram carreiras políticas homenageando bandidos, defendendo bandidos. Então, quando uma juíza, por exemplo, foi fazer uma inspeção dentro de uma unidade prisional lá do Rio, onde ficam presos policiais acusados por crime, e ela foi agredida por esses policiais durante essa inspeção, o Flávio saiu em defesa dos policiais que agrediram a juíza. E aí esse discurso de que ele defende a lei não se sustenta. Não se sustenta. Ele defendeu os policiais. Ele, inclusive, quando morreu a juíza Patrícia Scioli, assassinada por policiais, porque condenava policiais, era dura com policiais, o Flávio também foi lá e fez um tweet dizendo que lamentava a morte dela, mas é que ela era muito dura com os policiais. Quer dizer, quase a culpa é dela que ela foi assassinada, né? Porque ela era dura com os policiais. Então, eles construíram uma carreira defendendo policiais a qualquer custo. Por qualquer coisa. Ou seja, não importava o que os policiais tivessem feito. E acho que, assim, porque inclusive a audiência de vocês aqui deve ser bem variada. Quando a gente fala sobre esses problemas, eu não quero dizer que a polícia toda é corrupta, bandida, assassina. Nem as Forças Armadas. Só que existe uma banda podre. Existe. Isso existiu. E aí não adianta dourar a pílula, né? Querer fingir que isso não existe. Então, você precisa punir quem tem que ser punido. Criar maneiras de fazer fiscalização para que os agentes do Estado usem a força quando for necessário mesmo. E não que eles obtenham treinamento e façam uso da força de maneira desmedida quando eles quiserem, porque daí eles se tornam senhores da vida e da morte. O Adriano era um agente, assim, um policial extremamente treinado, tinha passado por vários cursos. O Estado investiu dinheiro nele para transformar ele num policial de elite do BOPE. Sim. E aí ele passou a vender esse conhecimento para o crime organizado, para os bicheiros. E aí selecionar, quer dizer, eu faço disso um negócio. Eu cobro, sei lá, 200, 300, 500 mil para matar alguém. Tinha aquele vizinho do Bolsonaro também, que era do BOPE. O Rony Lessa, que é, enfim, o atirador, o executor da Marielle Franco. É isso. O Bolsonaro era vizinho. Jair Bolsonaro era vizinho do Rony Lessa. Que era um dos fornecedores de fuzis pro Rio de Janeiro também, né? Foi não, ele era vizinho do Bolsonaro e ele tinha relacionamento com o Bolsonaro. Ele teve relacionamento com o Bolsonaro. Tanto é que ele próprio disse, inclusive, que quando... Ele sofreu um atentado à bomba anos antes do crime da Marielle e ele perdeu um pedaço da perna dele. Ele já trabalhava pro Jogo do Bicho, né, nessa confusão. Já trabalhava para um dos grupos do Jogo do Bicho. O Bolsonaro ajudou ele a procurar tratamento na época que ele precisava se recuperar, né, para fazer a prótese e tudo mais. E tem também a história de uma moto, que algumas pessoas contaram, que ele teria ajudado o Bolsonaro a recuperar uma moto que o Bolsonaro foi assaltado anos antes. Eles moravam na mesma rua. Eles não falam sobre essa relação muito mais do que isso. Nem o Rony Lessa, nem os Bolsonaro. Mas vocês devem ter visto, eles sempre ficaram, assim, assustadíssimos quando se falava do caso da Marielle, né? Qualquer coisa relacionada ao caso da Marielle, eles ficavam muito nervosos. Eu sempre fiquei com a sensação de que eles tinham medo de que se descobrisse essa relação, né? Quer dizer, uma proximidade entre os Bolsonaro e o Rony. Não tem... Assim, isso é importante também ficar claro para essa audiência aqui. A investigação do crime não apontou o envolvimento da família Bolsonaro em nada relacionado ao assassinato da Marielle Franco. Não se chegou... Foi o Rony Lessa. Foi o Rony Lessa. A conclusão final da investigação foi o Rony Lessa que atirou a mando dos irmãos Brazão. Isso. E com... Isso aí realmente... E com cooperação do Rivaldo Barbosa, que era o chefe de polícia civil do Rio de Janeiro. Essa investigação está conclusa e não tem mais, vamos pensar, não tem momento sombrio, cinzento nessa. Não, aí eu vou ter que ser sincera, né? Toda investigação criminal
Sempre, ainda mais uma complexa dessa, onde se perderam muitas provas, onde eles trabalharam para destruir muita prova. Tem coisa para responder. Então tem coisa a gente ainda não sabe quem matou Marielle. Não, a gente sabe quem matou a Marielle. A gente sabe não sabe quem é o mandante. A gente sabe também, até porque isso aqui precisa ficar claro. Os mandantes são os irmãos Brazão. E o Rony. Tá. O que eu tô querendo te dizer é que pode ser que existam coisas sobre esse crime que ainda possam ser descobertas. Ainda dá pra descobrir coisas sobre o crime. Dá. Só voltando a poucos instantes aqui, que fala assim, a gente trouxe uma relação do Rony Lessa, a proximidade dele com o Bolsonaro, e logo depois a gente cita o caso Marielle, o que leva no caminho de entendimento lógico que o Bolsonaro estaria envolvido. E então não tem. Não tem nenhum envolvimento comprovado da família Bolsonaro no crime. Você chegou a ir lá no condomínio? Eu fui muitas vezes naquele condomínio. Dei muito plantão na frente daquele condomínio. É uma casa de alto padrão, assim, essa do Rony Lessa? Eles não deixavam a gente entrar dentro. A gente ficava mais na portaria ali. Eu tô dizendo a gente porque outros jornalistas também ficaram. E depois que o Bolsonaro foi eleito, assim, aí, ficou... Impossível. Não impossível, mas era bem raro, que às vezes ele chamava as pessoas, montava aqueles cercadinhos pra dar entrevista. E aí, algumas vezes ele levou jornalistas até ali. Nas vezes em que ele fez isso, eu não estava presente. Mas eu fiz muito plantão naquela portaria. É um condomínio de alto padrão, mas o que eu quero dizer é que existem também condomínios mais luxuosos até. É um condomínio, assim, são casas boas, onde as pessoas vivem muito bem, muito melhor que a maior parte da população brasileira. É porque não deve ser um estilo de vida barato para um policial do BOPE morar ali. Não é um estilo de vida barato e também ficou comprovado na investigação que o dinheiro do Rony Lessa não justificava o dinheiro legal, né? O que ele ganhava da polícia. Você entende essa mudança de base eleitoral, assim, do Carlos Bolsonaro pra Santa Catarina? Eu entendo, sim. Do ponto de vista dele, o que eles querem. Originalmente, eles ainda estavam decidindo quem ia ser o candidato ao Senado do Rio. Não, desculpa. Deixa eu voltar. Muita coisa. Eles ainda estavam decidindo quem ia ser o candidato à presidência da República. E aí, a princípio, o Flávio é senador pelo Rio de Janeiro, mas o mandato dele acaba esse ano. E aí, ele teria que concorrer a um segundo mandato de Senado. E aí, a vaga do Rio ficaria com o Flávio, certo? Porque estavam vendo... Porque o sonho deles ainda era lançar o Bolsonaro, independente de tudo que não pode, né? Tanto porque ele está inelegível, como depois condenado criminalmente. Ele não poderia concorrer, mas... Na cabeça deles, eles iam arrumar um jeito de fazer o Bolsonaro concorrer. Então, a candidatura da presidência da República não estava resolvida. E aí, o Flávio... Eles condenar ele. E aí o Flávio teria que disputar de novo um mandato do Senado. Nisso, o Carlos, que foi vereador para sempre, né? Isso é importante dizer aqui. Nem o Flávio, nem o Carlos tiveram qualquer emprego na vida que não fosse um mandato público, tá? Eles entraram para a política, o Carlos com 17 anos de idade e o Flávio com 19 para 20. Então, assim, eles eram estudantes universitários quando eles foram eleitos pela primeira vez. Então... Caramba, velho. Só o Eduardo ali, que foi da PF, então. O Eduardo foi escrivão da Polícia Federal uns 2 ou 3 anos antes de ser deputado, mas depois entendeu que a boquinha era boa e foi-se embora também. E aí, então, quando eu acho que tem uma reunião da família, qual é o objetivo deles? O objetivo deles é construir um Senado bolsonarista para fazer impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que eles querem. O que eles mais querem acho que tanto quanto eles querem a presidência da República, eles querem ter o Senado na mão, a maioria no Senado. Porque aí eles fazem o que eles querem, entendeu? Pressionam a Câmara, fazem impeachment, eles querem a maioria do Senado. Então, o mapa do Senado, e eles já tiveram, na eleição passada, uma votação expressiva de gente do campo deles. Então, eles já tinham muitos senadores. Então, essa eleição agora, de 2026, ela é muito importante para ampliar essa força no Senado. Então, como o Flávio ia ter que disputar o Senado no Rio, aí precisava pensar um lugar para o Carlos disputar. E aí ele começa a fazer esse movimento, porque como vereador no Rio de Janeiro, ele não muda nada nesse cenário. A família toda já estava em Brasília, só estava o Carlos lá no Rio.
Aí ele começa a tentar montar uma base por Santa Catarina. Que é uma alucinação, né? Porque ele... Eu sou catarinense. O Renan não ajudou na formação dessa base lá como vereador? Claro que não, né? Assim, o Não? Renan... Pobre Renan, né? Assim, o Renan não sabe nem o que ele tá fazendo lá em Balneário Camboriú. Ele nem sabe. Ele nem... Pobre Renan. Agora, o próprio Carlos, né? O que ele conhece de Santa Catarina? Por passear, né? É igual o Eduardo, que se você fizer meia dose... Assim, 6 perguntas ao Eduardo sobre São Paulo, ele não vai saber. Ele pergunta o nome das ruas ali do centro, ao redor da Praça da Sé, São Paulo, não sabe. Não conhece os bairros. É tipo o Tarcísio, quando foi eleito governador, que também confundia, né? Os bairros. As pessoas, eles não são daqui. Né? O Eduardo não é de São Paulo. Ele vem disputar a vaga de deputado federal por São Paulo, porque ele não podia disputar pelo Rio de Janeiro, porque senão ele ia ocupar o lugar do pai dele. Então, é o filhotismo. Vai espalhando eles por vários estados, que é para todo mundo ter um mandato. Mas a base bolsonarista em Santa Catarina é muito grande, né? Ela até é, mas as pessoas lá também sabem que ele não é de Santa Catarina, que ele não tá nem aí também pro povo catarinense de verdade, não conhece as necessidades da população catarinense, do produtor rural, não conhece a indústria de Santa Catarina, não conhece as origens de Santa Catarina. Não conhece nada. Mas esse é um novo jogo político também, né? Simone Tebet não vem por São Paulo. Mas Marina Silva também não vem aqui por São Paulo. Faz parte, eu concordo com você, que faz parte. Mas é diferente quando a pessoa constrói relação, né? Sim. Assim, não é proibido. Você não precisa necessariamente disputar só pelo lugar onde você nasceu e cresceu. Mas, obviamente, que quando você constrói base política, você constrói base política. Então, tem uma diferença entre você construir uma relação, conhecer e dominar o conhecimento das necessidades desse lugar e você simplesmente se aproveitar do fato de que você acha que naquele lugar você vai ser mais benquisto e aí eu vou arrumar um mandato aqui. O Carlos Bolsonaro tá querendo fazer um grande oportunismo, né? Tudo isso é oportunista. A Simone Tebet, eu acho que nem me cabe fazer comparação aqui, porque assim, ela tem uma história, uma preparação técnica. Se você convidar ela para vir aqui... Vou convidar. Convide a Simone, entrevista ela sobre São Paulo. Ela é uma das melhores senadoras que já tivemos no Senado. Ela é uma política extremamente preparada. Técnica, estudiosa. Assim, não dá para comparar. Foi uma comparação Chama o Carlos injusta. Bolsonaro aqui, pergunta de Santa Catarina para ele, para ver o que ele sabe de Santa Catarina. Tá passeando lá, apertando mão e tudo mais. Ele não sabia nem do Rio de Janeiro, porque, assim, pra ser bem justo, ele não sabia nem do Rio de Janeiro quando ele era vereador. A produção legislativa dessas pessoas é inexistente. E como que é a relação dos bolsonaros entre eles, assim? Eu já ouvi falar muita treta. Ali é treta sem fim, ali, né? Treta. O Bolsonaro foi casado. Se odeiam. Está no 3º casamento e eles têm muita briga entre eles, entre as ex-mulheres do Bolsonaro e a atual. Então, assim, o Carlos e a Michelle já tiveram vários arranca-rabos, assim, várias brigas horríveis que me foram relatadas. Então, assim, não à toa tem episódios constrangedores mesmo, né? De cobrança pública deles. Você já deve ter visto os tweets dela, postagens também dos próprios filhos. Vocês lembram do passado, quando ela fez críticas à aliança que eles estavam fazendo, o PL estava fazendo com o Ciro Gomes no Ceará, e aí ela foi lá e criticou, e aí depois o Flávio cobrou ela publicamente por aquilo e tudo mais, só que era uma concertação que estava sendo feita dentro do partido, inclusive com conhecimento do Bolsonaro, e depois eles tiveram que recuar, porque ficou feio, né? A base bolsonarista resolveu defender a Michelle, mas eles não gostaram dessa mulher aqui se metendo na nossa política. É meio isso, assim, sabe? Eles veem a Michelle como uma intrusa. E ela tá atualmente magoadíssima e acho que se sente usada mesmo.
porque usam a imagem dela desde a campanha de 2022 para obter votos e fazer força política, mas não dão espaço político para ela concreto, né? Tá pensando muito, tá aparecendo muito. A primeira reunião que eles fizeram, depois que o Bolsonaro foi preso, me contaram que foi uma reunião interna ali do pessoal do PL, e aí a Michelle fez uma fala falando da força do marido e tal, enfim. E aí, em seguida, o Flávio pediu a palavra, agradeceu ela pelo que ela estava dizendo, mas disse, mas Michelle, quem fala em nome do meu pai sou eu, tá? Que eu já tô há mais de 20 anos nessa estrada com meu pai e tal. É assim, o recado foi dado dessa forma, entendeu? Caramba, velho. Pois é. O Flávio vem a público aí, pra finalizar aí da nossa parte. Não sei se o Albertinho tem mais questões aí, mas o Flávio, ele tem falado que o Pix é do Bolsonaro e o Banco Master é do Lula. Ai, que cansativo, né? Eles não resistem, assim, a um mínimo de... Às vezes eu acho que o Flávio mente, ele até acredita nas coisas que ele fala, porque pra poder falar um troço desse, assim, ele tem que ignorar a realidade em vários níveis. Então, assim, o Pix é um trabalho de servidores do Estado de muito tempo e que foi finalizado no governo, lançado no governo Bolsonaro, mas ele não foi uma ideia criada no governo Bolsonaro, ele já era um trabalho muito antigo. Isso é o famoso inaugurar a obra, né? Quem inaugura fica dono. Exato. E aí o Master, tudo que se vê da construção do escândalo do Master, da onde a coisa explode, remete ao governo Bolsonaro. Não é do governo Lula. Na verdade, no governo Lula, a Polícia Federal investiga e prende o dono do Master. Então, e aí, até onde se saiba, pelo menos aqui enquanto estamos gravando, não é o Lula que está ligando para o Vorcaro na véspera da prisão para pedir 134 milhões, que era o total que eles queriam, né, do tal do contrato, mas que para cobrar, né, não é o Lula que está ligando para o Vorcaro para cobrar parcelas não pagas do filme, né, para fazer o tal do filme e tudo mais. Então, minha gente, o Flávio está enroladíssimo agora para explicar essa história do dinheiro que ele estava recebendo pro tal do filme, que ele quer dizer que é só dinheiro privado, também não resiste a 10 segundos de checagem isso, porque teve muito aporte de dinheiro público no Master, né? O Rio de Janeiro mesmo, via Previdência, que é a base política do Flávio, e foi feito por um governo do Cláudio Castro, que também está lá com todo o apoio do Flávio. E aí o Vorcaro distribuindo dinheiro à torta direito para tudo quanto é lado aí. E o Flávio fingindo, né, que, preciso de um dinheiro aqui, me manda esse dinheiro. Não queria saber se era dinheiro público, se era dinheiro limpo, se era dinheiro sujo. E aí tá todo enrolado aí para explicar essa história, não consegue explicar, não tem transparência nenhuma, na verdade. Então a gente nem sabe se esse dinheiro todo que eles pegaram para fazer o tal do filme ficou só com o filme mesmo, né? Porque são 134 milhões de reais e que eles arrecadaram pelo menos 60, se não me engano. E, sei lá, as nossas grandes produções nacionais. Uma que ganhou o Oscar, a outra que concorreu a 4 estatuetas. Não chegaram, mas nem perto de ter esse dinheiro, né? Acho que o Ainda Estou Aqui, que gastou um pouco mais, que acho 10, que não, acho que é 40. Acho que é cerca de 40 milhões que gastou o Ainda Estou Aqui. Pô, pra fazer tudo aquilo. E olha que filme que é, né? Aí sim, sem financiamento de banqueiro preso, né? Por desvio de dinheiro público. Então, essa história não vai acabar bem pro Flávio. Mas não me surpreende, tá? Eu sinceramente, me surpreendeu os detalhes e tudo mais. Mas tem uma coisa que desde que o Flávio foi pra Brasília, eu tenho ouvido, é que ele anda se envolvendo com rolo em tudo quanto é lugar. Então, eu não me espantaria se surgisse mais coisas. Tu tá empolgada pra ver o filme? Do Bolsonaro?
Mega produção. Eu gosto de ficção, sabe? Ficção às vezes ajuda a gente a desopilar um pouco, né? Você viu o filme do Lula? Então, qual deles? Porque tem mais de um, né? O Filho do Brasil. Muitos anos atrás, vi esse É filme. da história dele. Esse é da história dele, né? Esse é o ficcional, né? Aí acho que tem o do Oliver Stone, eu não vi, que é o que também dizem que Bom tem dinheiro filme, porque eu não vi. O do Filho do Brasil? Você não viu, não? Não. É um filme, assim, legal. Eu não sou crítica de cinema, prefiro não fazer grandes avaliações. Nos temas que eu... Porque, assim, eu, de fato, já faz tantos anos, com muita sinceridade, eu não quero falar desse filme porque faz muitos anos que eu vi. De outra coisa. Obrigado, viu, Juliana? Obrigada a vocês pelo espaço. Posso deixar só um último recado, um convite? Então, quem ficou aqui até o final dessa gravação, a gente tem lá uma série de reportagens para quem quiser acompanhar o Bandidos de Farda, icl.com.br/bandidos. Também na plataforma do ICL para assistir o Bandidos de Farda. A gente lançou uma revista impressa, então quem quiser comprar, acho que essa revista também pode ver no site do ICL como adquirir a revista impressa com todas as reportagens da série. E foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Se quiserem saber mais coisas aí pela eleição, a gente se fala de novo. Então, quem quiser te acompanhar, até porque me parece que a história surge já de muita coragem, se não me engano, de trabalhadores escravos na Bolívia, desaparecidos no México, são coisas bem importantes, hein? Me especializei na cobertura de direitos humanos, de um modo geral. Então, assim, já cobri trabalho escravo em outros países, já também trabalhei em investigações de desaparecimento de pessoas, você falou do México. Então, já fiz muita investigação de muita coisa também, violência contra a mulher. Já viu desaparecimento de pessoas aqui no Brasil? Não? Já fiz também, já cobri alguns casos. Complicado, hein? Mas quem quiser acompanhar um pouco, acho que eu tenho um Instagram, né, juliana.dalpiva. Tem o LinkedIn também, Juliana Dalpiva, as pessoas me acham. No X também, ainda estou lá, não sei até quando, mas ainda estou. Quando tiver saúde mental. Juliana, eu uso cada vez menos, mas eu ainda tô lá, dando umas olhadas de vez em quando. Mas no X também tô, então, Juliana Dalpiva. E tô lá no ICL também, quem quiser acompanhar o trabalho. Vem mais coisa por aí, estamos trabalhando em breve. Espero que a gente tenha notícias e novidades para contar para vocês. O Eduardo Moreira tá quente, recebendo altos documentos aí de... o Matorzinho foi lá para denunciar, agora esse aí da galera. Sim, Eduardo tá com a moral, hein? Tá, ele, enfim, é uma pessoa que também deixa a gente trabalhar, né? Isso faz uma diferença enorme, assim. Ele deixa a gente com muita liberdade para fazer o trabalho. E a casa tá crescendo, tem trazido mais repórteres, a gente tem feito um trabalho também de equipe muito importante, muita gente bacana trabalhando junto. Boa. Comentem aí o que vocês acharam do episódio e até a próxima. Valeu, fui.